Olá, neste vídeo eu quero compartilhar com você. Eu usei fazer tudo isso no mesmo vídeo, uma breve resenha sobre alguns dos principais livros que eu considero uma leitura imprescindível para aquelas pessoas que querem aprofundar os seus conhecimentos no tarô com abordagem terapêutica ou no tarô tradicional. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, se você me perguntar nada do tarô, eu quero começar a estudar, a entender o que é isso. Então, o que é esse oráculo, do que ele trata. Então, um livro bem básico, um livro até barato, você pode encontrar, mas muito útil, não somente para aqueles que estão começando, mas para as pessoas que já conhecem o tarô, é a Bíblia do Tarô. A Bíblia, existe essa versão Bíblia de várias coisas, cristais, anjos, aromaterapia, e a Bíblia é um clássico, é um guia para vários tipos de conhecimentos, né? Então, essa é a Bíblia do Tarô. Ele apresenta muito útil nesse livro é a sugestão de tiragens. São muitas tiragens, cada capítulo de tiragens falam de aspectos, por exemplo, relacionamentos, aprofundar nessa questão dos relacionamentos, aspectos profissionais, aspectos de despertar da consciência, aspectos da vivência da espiritualidade, do cotidiano, questões relativas ao cotidiano, né? Projetos de vida. Então ele apresenta, olha, só essa parte do livro, eu diria quase um terço do livro é só de tiragens. E ele faz um resumo bem interessante, explica tudo do início, um pouco da história do tarô, como começou, como chegou do tarô, do início de quando a gente tem notícia dos primeiros jogos de tarô até os mais modernos, né? Então ele apresenta essa referência, esse embasamento histórico para você não ficar muito perdido. Ideias de consagração, como fazer uma leitura, como perguntar. É muito útil, além dele apresentar um resumo de cada uma das 78 lâminas, os arcanos maiores e os arcanos menores. Então, muito bom, assim, recomendo esse livro. É um aprofundamento sobre os arcanos menores? Não. Na verdade, nenhum livro esgota os sentidos do tarô. Uma porque são representações dos arquétipos, de arquétipos universais, então nunca, se nenhum livro, nenhum discurso pode esgotar uma representação de um arquétipo, mas seria bom ler vários, né? E no momento que a gente faz a leitura, a nossa intuição ela é acionada, aquilo que a gente percebe nas cartas, na comunicação entre as cartas, isso é essencial para a gente fazer uma boa leitura de tarô, mas o conhecimento do que já foi escrito, a explicação dessa simbologia, ela é muito importante também. Tem um outro livro que eu vou falar sobre ele em outro momento, que ele não está aqui agora, é um livro de Raju Banzaf, que é um clássico, mas eu pego em outro momento. Eu vou falar agora, certo, Carla, então esse daqui é um livro bastante recomendado. E se eu quero também, nessa linha de uma visão geral, existe esse livro, que é um clássico também, que é Anthony Lewis, que ele vai fazer sobretudo análise histórica, mas bastante completo, eu não diria na interpretação, no aprofundamento das cartas, mas ele traz muitos elementos assim de leituras de vários místicos, de vários tarólogos, de vários artistas, né? E que desenharam os tarôs, então dos primeiros, ao menos 4 dos tipos de tarô mais clássicos e dos místicos, dos estudiosos do tarô, que mais aprofundaram esses temas. Então ele vai estar falando um pouquinho a visão de cada um sobre esses temas. Também traz aspectos históricos, como fazer a leitura, os aspectos, os elementos, o que significam os elementos, a representação dos elementos dentro de cada carta. Então, assim, eu também indicaria esse livro. Se tivesse que escolher, se você tivesse a Carla, eu só posso um, então comece pela Bíblia do Tarô. Eu acho mais completo, nesse sentido, nesse aspecto.
Agora, se você quer dar um passo a mais, um passo mais profundo, tem esse livro aqui, são dois, na verdade, ele está esgotado, você só acha em sebos, então, é um clássico, Rachel Pollack. Então, são dois livros, um livro que ela vai abordar os arcanos maiores, são 78 graus de sabedoria. Ela vai falar sobre os arcanos maiores e um outro ela vai abordar os arcanos menores. Veja que é um livro fininho, são dois livros relativamente finos, mas não é à toa que eles se tornaram um clássico dentro dos estudos do tarô. Então, Rachel Pollack, ela vai abordar, sim, ela faz uma síntese das cartas e ela aprofunda as áreas da experiência que essas cartas tocam e ela vai trazer aspectos filosóficos e aspectos psicológicos das cartas. Então, para nós que estamos desenvolvendo, nos aprofundando e utilizando desse recurso do tarô como terapia, como aprendizado, crescimento pessoal, os textos não são longos. Novamente, ela não esgota. Ela também fala das cartas invertidas, sugestão de orientações de interpretação das cartas quando elas saem invertidas, para aquelas pessoas que utilizam nas suas tiragens a carta na posição invertida. Então, recomendo. Um livro que não está barato, porque esgotado não está barato, mas você talvez ache em algum depósitos, estantes de livros virtuais, estantes de livros em PDF que venderam, compraram os direitos autorais dos livros, então você pode achar, mas é raro. Outro livro que é mais uma Bíblia, né? Isso mesmo, uma Bíblia de mais de 600 páginas. Então, esse autor aqui, ele começou... Eu tenho o primeiro livro dele aqui no Brasil, que era um ainda assim... brochura, um livrinho assim, que foi feito um curso em Brasília. Ele começou daí e a partir daí já desenvolveram várias edições desse livro. Eu acho que essa é a 4ª edição aprimorada desse livro. Então, o tarô, curso de tarô e seu uso terapêutico de Vitpramad. Você tem a possibilidade de encontrá-lo subdividido em capítulos. Eu acho que são 4 capítulos. Você pode, curso 1, curso 2, curso 3, esse é o completo. No Brasil, talvez você não encontre, talvez ache na Amazon, é um livro raro também, esse daqui. Embora ele não utilize como base de leitura o tarô de Rider-Waite, ele utilize como base o tarô de Thoth, o que acontece é que ele faz uma leitura terapêutica dos arcanos e uma sugestão de tiragem, que é uma modernização ou uma cruz céltica aplicada à terapia. Então ele mostra cada carta, se ela sai na posição, ele desenha, explica essa cruz céltica nessa versão que ele desenvolveu. A cruz céltica é um jogo tradicional do tarô, então ele explica essa cruz céltica e nesse livro ele coloca o que cada carta saindo em cada posição da cruz céltica poderia estar sugerindo. Então assim, é uma leitura simples, não é uma leitura complexa, mas assim, muito útil para quem está trabalhando com a abordagem terapêutica do tarô. Um outro livro, são vários livros, né? Em outra ocasião, para não ficar muito longo aqui, já estamos completando 10 minutos, eu vou somente falar para as pessoas que conhecem a psicologia analítica junguiana, não é um livro de Jung, é um livro de Sally Nichols. Então, mas é uma autora junguiana e ela vai trazer o pensamento junguiano, porque Jung era um profundo admirador e estudioso do tarô, como proposta de conhecimento do universo arquetípico, como o tarô como expressão da linguagem do inconsciente. Então, Jung se interessava muito, se encantava por esse tema e tem vários textos de Jung sobre esse tema. E essa autora, ela desenvolve
o tema é uma jornada arquetípica, passando somente pelos arcanos maiores do tarô. São 22 arcanos maiores que falam justamente dessa nossa jornada de despertar da consciência, nossa jornada, nosso processo de individuação. Então, para aqueles mais já é uma leitura um pouco mais complexa, uma leitura muito profunda, então eu não colocaria como livro para começar. A não ser que você já tivesse um embasamento maior na psicologia analítica junguiana. Mas é um livro imperdível, sem dúvida. E para a gente fechar aqui hoje, né, essa resenha, multilivros, esse é um livro maravilhoso. Esse autor, Raju Banzaf, ele tem muitos livros do tarô e todos os livros trazem temas que enriquecem a nossa experiência como estudiosos do tarô. Então, nesse daqui, ele fala da viagem do herói, muito semelhante ao tema abordado nesse Jung do Tarô, só que de uma outra perspectiva. Uma leitura fluida. Então, assim, a viagem do herói passando a chave mitológica para os arcanos maiores, somente, né? Então, a sua viagem de despertar da consciência também, seu processo de individuação, mas, assim, a linguagem é maravilhosa. É bem psicológico, muito bom. Recomendo esse livro, ele é assim uma delícia de se ler. E para fechando, acho que esse aqui, meu Deus, estava aqui em cima da mesa, eu nem ia falar dele hoje, mas ele não só é uma leitura do tarô, mas é um tipo de tarô diferenciado, é o tarô mitológico. E aí você vai ver o tarô representa os mitos gregos relacionados aos arcanos, a cada um dos arcanos. Então, aqui são escolhidos determinados heróis da mitologia para tratando aqui de cada um dos naipes, naipe de paus, naipe de fogo, água e espadas. Então, assim, as histórias. Então, também é um livro fascinante, esse tarô mitológico é um tarô apaixonante. Para a gente facilita muito você ter uma compreensão mais profunda do tarô, mesmo que você vai trabalhar somente com o tarô de White. Ele é baseado, as representações, a leitura, nas informações, no conhecimento revelado pelo tarô de White. Mas ele traz essa visão da mitologia, muito bom, recomendo. 10, esse livro. Então é isso, gente, em outro momento nós abordaremos aqui, eu estarei trazendo outros livros para vocês, outras sugestões de leitura. Desejo aí que vocês tenham gostado, curtido e coloquem aí o like de vocês e comentários do que vocês gostariam de estar vendo por aqui. Um grande abraço.